Olá, confreiras e confrades eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. O episódio de hoje é especial por muitos motivos. Primeiro porque é um reencontro, é memória, é afeto e é trajetória. E também é futuro. A nossa convidada de hoje fez parte de uma fase muito importante na minha vida e também na minha história de comunicação e de televisão, porque a gente trabalhou juntos de televisão, vivemos bastidores, gravações, eventos, aprendizados e muitas histórias boas para contar. A vida nos levou por caminhos diferentes, mas o tempo, quando ele é verdadeiro, ele não afasta, ele amadurece. E hoje ela está aqui passeando em Poços de Caldas e em um novo momento de vida. Mãe, uma profissional estrategista, uma mulher que inspira mulheres e alguém que escolheu olhar para o futuro com responsabilidade, planejamento e propósito. Ela é advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, com uma sólida trajetória também no mercado financeiro e uma comunicação clara, humana e acessível. E que alegria é receber essa moça aqui hoje. Thaís Franco, seja muito bem-vinda ao Eno Experiências. Olá, Fábio. Que honra, que alegria estar aqui com você hoje. Eu fiquei imensamente feliz, muito honrada com o convite, porque me voltou à memória tantos momentos legais que nós tivemos, né? Então, esse encontro de hoje é pura nostalgia, é conversa boa e, claro, eu sempre aprendo muito de vinho com você. Então, é uma delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite para a gente participar juntos aqui desse novo projeto seu. Eu que agradeço demais por você ter aceito o convite. Esse vinho, ele é um blend de uvas portuguesas que realmente é da região do Alentejo, que eu gosto muito, mas principalmente eu gosto de ter um vinho bom quando a gente também tem amizades boas, verdadeiras, sinceras. Muito obrigado pela sua amizade. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita história, #90 anos, para contar lá no meu aniversário de 90 anos. Que legal, eu já estou ansiosa, já está na agenda. Bloqueei a data lá, hein? Thaís, então quando a gente fala aqui no podcast sobre vinho, a gente não fala apenas sobre bebida, a gente fala também sobre tempo, a gente fala de espera, o vinho, tem vinho que tem que ter calma, né? Não pode ser rápido. A gente fala sobre escolhas, qual é o vinho que eu vou escolher e tal, mas principalmente ele não é o ator principal, ele é um coadjuvante. A gente fala de presença. A gente está falando de pessoas que a gente está se reunindo, né? Então, o vinho, ele sempre nos ensina coisas que não podem ser apressadas. Não dá para pisar no acelerador e sair atropelando as coisas, né? E que o valor, ele está na caminhada. Ele não está no objeto em si. Eu sempre gosto de falar assim, a pessoa que é mais rica não é a que tem mais, é a que precisa menos, né? Então, o grande desafio nosso é fazer desses momentos únicos e inesquecíveis. Vamos contar para quem ainda não te conhece, de repente, né, quer saber um pouco mais da sua história. Você viveu muitos momentos diferentes da sua vida até aqui. E quando você olha lá para trás, o que mais mudou na sua forma de viver o tempo da vida? Olha só, Fábio, eu falo para você que assim, o momento que mais foi transformador na minha vida foi a maternidade. Foi um divisor de águas, foi uma virada de chave. Tem tudo a ver com o propósito, com a estratégia, com o que realmente eu levo para a vida, tanto para minha família quanto para os meus clientes. E a gente vai compartilhar um pouquinho dessa trajetória. Então, a maternidade foi realmente assim o que me marcou muito. Faz você ter uma visão diferente, né? Porque você tem que olhar por prismas diferentes, que não é apenas o seu umbigo ali. Você tem que ter a preocupação ainda maior para um ser que é totalmente dependente de você. O vinho, ele tem um papel nesse sentido, né, de fazer essa reflexão, porque ele te convida a essa pausa. É muito comum, por exemplo, quando eu estou em casa e às vezes sozinho, não sou de tomar uma garrafa inteira, mas eu gosto de abrir um vinho, eu tomo uma taça, 2 taças, eu fico olhando para a vista, assim, fico pensando e tal. E é legal porque num mundo que está cada vez mais acelerado, a gente percebe que às vezes a gente acaba atropelando os processos. Nesse sentido, com a maternidade, o que mais te ensinou sobre desacelerar? Bom, a maternidade me fez isso, né? Fez aquela pausa e é um momento muito reflexivo, né? É o momento dos hormônios também que estão ali à flor da pele e que realmente você começa, né? Você tem um olhar muito para o essencial, para o que realmente é importante na sua vida. Acho que é isso.
E aí você para de perder tempo com o que é desnecessário e você volta aos seus olhos, olha, o que é importante, o que eu quero para a minha vida, qual é o objetivo, qual é o planejamento que eu quero fazer, qual é o legado que eu quero deixar. Foi isso. E você também já participou de inúmeras gravações, a gente já gravou programas juntos, inclusive. Eu cheguei a entrevistar você quando tinha o programa Na Trilha do Vinho. Você participou de eventos também relacionados a vinho, gastronomia, né? Encontros com personalidades, enfim, profissionais do mais alto nível. O que mais que te marca hoje, quando você olha para essa tua trajetória e ainda pelo futuro, do que ainda pode surgir, sobre essas experiências, esses momentos que muitas das vezes são eternos, que não saem jamais da sua cabeça? Fábio, olha, eu olho para trás e eu tenho muitos momentos bons, né? Aliás, o encontro de hoje ele é pura nostalgia, né? Você comentou Na Trilha do Vinho. Quantas experiências nós vivemos, né? Eu, você, Rodrigo Alves, enfim, eu passei ali pela TV Poços, saudade da família TV Poços, até um abraço, Ildeu, família TV Poços. E voltar aqui para Poços, depois de alguns anos, né, que agora eu já moro em Santa Catarina, e lembrar de todos esses momentos, hoje eu levo o que é de bom e, assim, tento unir todas essas experiências para agregar com o meu propósito de vida, tá? Então, no trabalho, na vida pessoal, é isso. E a gente está aqui com uma taça de vinho aqui na mesa. Existe alguma experiência, que você está citando algumas aí, pode ser com vinho ou não, tá? Mas que tenha te ensinado algo muito importante sobre escolhas. Tenta trazer, eu não quero te colocar no paredão assim, né? Mas vamos te dar esse tempo para você trazer essa lembrança. Aquela experiência que você viveu, que pode ter sido numa viagem, pode ter sido num restaurante, pode ter sido num evento, pode ter sido numa entrevista, que você fala assim, caramba, isso mudou a minha forma de enxergar a vida. Tem tantas, Fábio, eu acho que é difícil, né? Eu não quero ficar repetitiva e falar da maternidade. Que ela é muito importante. Mas a maternidade foi, assim, o que mais me marcou na vida, a maternidade. E quando você fala ali do vinho, eu até fiz uma analogia, tá? Para levar um pouco do meu propósito de vida. Então, assim como o vinho, ele precisa ser preparado, cuidado ali desde o plantio, ele precisa de um planejamento. Então, na vida é assim também. E aí, com o que eu atuo hoje, né, na parte de planejamento patrimonial, o que me trouxe isso? Eu volto muito meus olhos ali para o meu filho, por exemplo, né? Você também é pai. A nossa preocupação com o futuro, né? Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode se planejar para chegar lá na frente e, assim, fazer a diferença, passar o nosso legado, o que a gente quer deixar. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu tive, sim, olha, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque eu tive várias oportunidades, assim, na TV, das entrevistas, de conhecer, de estar com muita pessoa que marcou a minha vida, marcou esse período, né? E o vinho, ele também traz isso, né? De você fazer amizade, estar presente. Então, é difícil citar uma só, mas muitas, a maternidade, né? Foi o que mais me marcou. Entendi. No caso do vinho, claro que se fala muito dessa questão da maturidade, porque faz a gente refletir o momento certo para tomar ele. Porque às vezes o vinho ele não está pronto para tomar e aí você quer abrir ele agora e você tomou ele na hora errada. Então, o sentimento que você vai ter, o prazer que você vai ter, não vai ser o mesmo que se você tivesse esperando um pouquinho. E você está relatando aqui, por exemplo, né, uma comparação de coisas de 10, 15 anos atrás para como você está pensando hoje, uma forma diferente, né, de entender a vida. Mas você acha que as pessoas hoje em dia, nessa era digital, que está cada vez mais fácil o acesso à informação, mas nem tanta compreensão, de tanta facilidade que tem das pessoas hoje ter acesso à informação, às vezes o cérebro fica meio preguiçoso, tipo assim, não vou estudar não vou decorar não, porque se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e pesquiso e vai me entregar. Você acha que as pessoas estão aprendendo a viver melhor o momento ou elas ainda vivem no automático, na pressa, na correria?
Eu acredito que assim, o avanço da tecnologia veio muito rápido, né? A gente vê ali que estava conversando, né, sobre a questão da TV um tempo atrás. Então, não existia a questão do Instagram. Então, era a gravação. Eu lembro que eu fazia um programa que era ao vivo, então saía erros, iam os erros mesmo, né? Mas eu acho que esse avanço, ele trouxe esse viver no automático. As pessoas realmente estão vivendo no automático. E aí, quando você para refletir nessa nova fase de vida, nesse insight novo, né, no que é importante, é um ponto assim que faz muita diferença, né? Sair do automático hoje em dia com tanta informação ao mesmo tempo. E é por isso que é importante, né, você que tem essa visão de 10, 15, 20 anos atrás, trazer isso para o mundo atual, principalmente para essas novas gerações que estão chegando agora. Eu tenho minha filha lá com 13 anos de idade, daqui 5 anos ela já é adulta. Como é que ela vai estar sendo inserida nesse mundo que é 100% digital? Isso é muito importante para a gente estar evidenciando para as pessoas. Mas você acha que existe espaço, então, para aproveitar a vida e viver também momentos inesquecíveis, assim, em uma vida profissional intensa? Como é que a gente pode dar essa sugestão para essa nova geração? Como equilibrar a responsabilidade com a leveza da vida? É uma questão de escolha, né, Fábio? Eu acho que a maturidade nos traz muito isso. Então, se fosse um tempo atrás, eu falo por mim mesma, eu já estaria ali vivendo no automático, mas hoje eu vejo assim, é questão de reflexão, de maturidade, para você fazer as escolhas do que realmente faz, que você quer que acompanhe a tua vida e do que realmente é importante. E é difícil, porque no mundo onde a gente já vive, essa era da tecnologia, essa era da cobrança, então todo mundo quer o quê? Trabalhar, mundo corporativo, ganhar dinheiro, e as pessoas não estão parando para pensar no que realmente não tem valor, que você pode ter valor, mas assim, esse valor não vai servir de nada, porque tem coisas que não têm preço. E aí eu vejo muito o lado espiritual, que eu acho que faz uma baita diferença para dar esse discernimento. Então, é isso, a maturidade com esse apego no mundo espiritual faz uma diferença. Nosso podcast se chama Eno Experiências porque o vinho ele simboliza muito para mim, né? Quando a gente está falando do vinho, a gente está falando de histórias de 5, 6 mil anos antes de Cristo, né? E passando pelos egípcios, gregos, romanos, depois toda a temporada, né, dos navegantes, como permaneceu o vinho bebível na época que o pessoal lá entrava nos navios e enfrentava aquelas marés, tudo a sopro, as velas, né? E como é que esse vinho ia estar? Não ia vinagrar, não ia estragar, ou seja, não ia estragar. E aí o grande desafio para a gente fazer essa analogia de tudo isso que a gente está conversando nesse primeiro bloco é porque se a gente não compreender que cada um tem o seu tempo, a gente vai perder tempo e oportunidade de ser feliz. Então, para a gente encerrar esse bloco aqui, ó, se o vinho fosse uma metáfora, assim como eu falei aqui agora para você, mas da sua fase atual de vida, qual seria essa metáfora para a gente fazer uma reflexão para o próximo bloco, que é a gastronomia? Olha só, o vinho, é até como eu comentei, assim como o legado, ele precisa de cuidado, ele precisa ali de o preparo, do planejamento para chegar na sua melhor versão. Então, usando ali uma analogia, essa metáfora, aproveite o processo, deguste, porque a gente não sabe amanhã se a gente vai estar aqui tomando esse vinho. Exatamente isso. Saúde, obrigado por estar aqui, moça. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. E já que a gente está aqui de volta, pessoal, mas eu quero antes recordar vocês o seguinte, ó, o vinho, ele sempre nos lembra que viver bem não é sobre pressa, é sobre intenção. Em qualquer lugar do mundo, quando a gente aprende a respeitar o tempo das coisas e o nosso próprio tempo, as escolhas ficam mais conscientes, mais alinhadas e mais verdadeiras, tá bom? E agora eu quero saber de você que está aí nos acompanhando. O que hoje te ajuda a desacelerar e viver o momento com mais presença? Conta aqui pra gente nos comentários, eu faço questão de ler o seu comentário
no próximo episódio, tá bom? E falando em viver momentos incríveis, a Trebbiano Vinhos acredita que vinho não é sobre status, é sobre momento, curadoria e também a orientação e escolhas conscientes. Trebbiano Vinhos, escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos, Thaís. Agora a gente vai falar sobre gastronomia, porque a gastronomia ela vai muito além do prato. A gente tem aqui, por exemplo, esse queijo que eu adoro, sempre esse queijo aqui, é um queijo aqui de uma cidade vizinha aqui no sul de Minas, queijo de Alagoa. Um sabor incrível, uma cidadezinha que tem 4.000 habitantes e um queijo super premiado. Que lindo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Recebeu notas altíssimas. Na França, que é o país berço dos queijos, né? Que os queijos famosos, tem também os queijos suíços, mas os queijos franceses são incríveis. E esse aqui chegou lá e não deixou nada a desejar. Pelo contrário, ganhou prêmios lá no topo. E por que isso é importante? Porque a gastronomia, ela fala principalmente do cuidado. Cuidado quando você vai receber uma pessoa, do acolhimento, também do processo, né? Como que a gente vai fazer o rito, né? Isso é muito legal porque é na mesa que muitas histórias elas começam e principalmente elas continuam. A mesa ela tem essa magia, né? Ela entrelaça os relacionamentos, ela fortalece as amizades e ela tem ali momentos únicos para você cada vez mais consolidar as amizades, os relacionamentos verdadeiros, para que essa jornada fique cada vez mais fácil de ser caminhada. Agora, com as suas experiências, eu quero mostrar um pouquinho para o nosso público a experiência de morar em cidades diferentes. Porque você nasceu aqui em Poços de Caldas, mas viveu, mudou numa outra cidade em 2020, se não me engano, foi para uma cidade, uma das cidades de Santa Catarina, e agora está numa outra cidade. Então, nessa experiência de morar em cidades diferentes, e principalmente em viver culturas diferentes, hábitos diferentes, conta para a gente um pouquinho sobre essas experiências, tanto gastronômicas, o que era diferente e você precisou se adaptar, mas também os cenários culturais, os hábitos, costumes, o dia a dia dessas pessoas. Você percebeu diferenças gastronômicas e culturais entre as cidades que você viveu? Sim, muita diferença, Fábio. Então, assim, eu venho aqui, mineira, eu amo uma comida mineira. Minha mãe, assim, quando sabe que eu venho para cá, depois que eu me mudei para Santa Catarina, eu falo, mãe, tô indo para aí. E ela tá me esperando com ravioli, frango caipira, que eu amo. Então, pão de queijo, tudo da culinária. A culinária mineira mora no meu coração, né? Eu sou uma mineira raiz. Quando eu fui para Santa Catarina, eu senti, sim, uma baita diferença, porque ali é a cultura alemã. Né? Então, eu passei por Joinville, né, que é a maior cidade de Santa Catarina. Ficamos ali 4 anos. E faz um ano e meio que eu estou, a gente está, minha família, em Jaraguá do Sul, né? Que até foi considerada ali a cidade mais segura do Brasil. E a cultura é extremamente alemã. Então, a gastronomia... Meu Deus, os restaurantes são típicos, tá? Então, você chega ali para almoçar, questão de horário, questão ali da comida alemã mesmo. Então, eu particularmente gosto, foi uma coisa fácil, porque principalmente o porco, né? Então, ali tem muito, né? O leitão assado, enfim. É uma coisa que eu já gosto. Inclusive, meu tio tá me esperando aí esse fim de semana com uma leitoa assada em Minas, aqui em Minas, então eu vou amar. Mas eu senti, sim, a diferença. Então, ali é extremamente cultura alemã. Aprendi, conheci vários pratos, várias coisas diferentes que não tinha aqui em Minas.
mas a culinária mineira mora no meu coração. E aí percebe-se, então, essa questão cultural também, né? Sim. Porque você não está na Alemanha, né? Então você percebe que a colonização está ali em forma de raiz e, principalmente, você se viu ali no momento de se adaptar àquele momento, né? A esse momento que você está vivendo lá, nesse processo de transição. Agora, pergunta relacionada a essas experiências. Você acha que a alimentação, ela reflete o momento emocional das pessoas? Ou isso aí é tradição apenas? Por que eu estou falando isso? Porque dentro dessas culturas, uma das coisas que a gente sempre fala, que o próximo bloco a gente vai falar de turismo, é que a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Você quer conhecer a cultura daquela cidade que você foi visitar, sente-se à mesa, coma a comida, que você vai entender tudo o que está acontecendo. Às vezes isso é só levado de pai para filho, como tradição, mas não necessariamente as pessoas que estão vivendo aquilo ali querem aquilo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro, deixa eu comer aqui um fast food, deixa eu comer uma coisa assim que eu gosto mais do que fazer isso aqui. Ou será que realmente essa emoção de passar de pai para filho, de vir dessa geração, né, e manter essa tradição, reflete aquilo que a pessoa sente no seu dia a dia e ele pratica, como você falou, o horário de sentar para almoçar, etc. Tal. Passa para a gente essa experiência que você está tendo lá em Santa Catarina, por exemplo. Tá. Fábio, você comentou uma coisa que me chamou a atenção e que eu dou uma importância enorme, a questão da mesa, né? Então, assim, a gastronomia e você sentar-se à mesa, arrumar, tudo faz toda a diferença. Eu vejo a mesa como um lugar sagrado. E quando você senta ali para almoçar com a sua família, isso faz uma baita diferença, né? Eu vejo que aqui em Minas a gente tem isso muito enraizado. O horário da comida, principalmente aprendi isso em casa. Você tem que sentar, comer, não é celular, não é televisão, não é nada ligado. E, assim, lá em Santa Catarina eu também senti isso, sabe? Então, assim, o momento ali da refeição é o horário para você estar com a sua família, para você não só degustar o que está ali colocado à mesa, mas para você ter esse contato, porque hoje todo mundo vive na correria, né? Então, é um ponto muito, muito importante. E esse é um ponto que a gente sempre traz para reflexão aqui no podcast. Por quê? Porque a gente tem que pensar que tem pessoas que gostam de ser servidos, ou servidas, né? E tem pessoas que gostam de servir. Então, isso tem que estar na essência. Por quê? O papel da comida, muitas vezes, está no cuidado com a família. Mas também ele transcende e vai para o cuidado com o amigo, com a visita, ou com alguém que você vai receber. E isso muda a relação da comida com o momento que você está criando. Deixa eu trazer um pouquinho isso para a maternidade também. O que mudou na sua relação com a comida depois da maternidade, nesse sentimento de mãe, do cuidado, da necessidade da vida saudável para o seu filho? Meu Deus, mudou totalmente. Aquela coisa, você não gosta de brócolis, nunca muito fui fã de brócolis, vou ser sincera, tá? Mas você tem que comer o brócolis com uma boca muito boa, porque, assim, é muito interessante, né? O seu filho, ele repete aquilo que você faz. E aí, a minha mãe, agora, tá até engraçado, porque ela tá em casa e, assim, o Theo... Thaís, ele está comendo pepino, ele está comendo brócolis, cenoura. E, assim, às vezes as coisas que eu estou fazendo, sabe? Ela fez um purê, alguma coisa, e ele... Eu acho que eu fiquei com tanto isso, querer passar a vida saudável para ele, que ele está comendo brócolis, está comendo pepino, cenoura. Mas é o cuidado, você comentou. Então, você quer que o teu filho tenha uma vida saudável. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de iFood, que é tudo, a comida é toda acessível, né? Um clique, você pede o que você quer. E você tem que ser, né? Você não tem que chegar para o seu filho, precisa comer isso e você comer outra coisa. Não vai dar certo. Você tem que viver aquilo. Então, isso mudou completamente. Eu comecei a rever, meu Deus, eu estou me cuidando, eu estou comendo bem. É isso que eu quero passar, porque se eu quero passar isso para o meu filho, eu tenho que viver isso. Faz total diferença. E ao longo das gerações, a gente percebe que existe cada vez mais consciência sobre o que se consome. Eu tenho sobrinhos de 20 e poucos anos, que é a geração Z,
que está lá sempre com o franguinho grelhado, a salada, toma vinho, mas pouco, sempre na comidinha. Então, está tendo muito cuidado, realmente, né, com a alimentação, para ter uma vida não apenas fitness, mas também saudável. E a gente percebe que essa rotina que você está falando, ela influencia as nossas escolhas alimentares, porque o tempo que a pessoa vive ali na correria para equilibrar a praticidade de comer, né, um fast food e tal, versus a qualidade do que está comendo, vai interferir totalmente naquilo que ele está sonhando para ele alcançar. Então, uma reflexão que a gente pode fazer sempre é se comer bem é luxo ou necessidade, porque tudo depende do status social, mas da forma como que ela encara. Então, nesse bloco da gastronomia, a gente sempre quer colocar essas discussões, porque são donos de restaurantes, são pessoas que recebem, e aí o que servir, como montar, como acolher um turista, como fazer com que essas pessoas sejam bem recebidas na cidade e que a gente evidencie para ela o que a gente tem aqui como cultura, como hábito, mas de verdade, não apenas no aspecto comercial, mas que realmente está inserido no nosso dia a dia. Agora, para você, o que faz a experiência à mesa ser memorável? A companhia. Assim como o vinho, né? Mas assim, a mesa é onde você vai criar histórias, é a oportunidade. Então, minha mãe sempre fala assim que cozinhar, por exemplo, é um gesto de amor. Quando você faz uma comida, você está colocando o seu tempo, você está colocando ali toda a tua essência para você servir, né? Para sua família, enfim. Isso faz uma diferença muito grande. E olha só, eu experimentei o queijo. Gente, maravilhoso, hein, Fábio? Que delícia. E Poços de Caldas, olha, fazia tempo que eu não vinha para cá. Tá de parabéns. A parte gastronômica, como cresceu Poços de Caldas. A cidade tá linda e eu fiquei encantada ali. Eu vi vários restaurantes novos. Ontem mesmo à noite estava pesquisando. Tem muita opção que quando eu saí daqui não tinha. Como evoluiu, né? Nesse quesito. Isso é muito bom porque é uma referência para aquelas pessoas que já estiveram aqui poder voltar e principalmente para quem não conhece ainda, é o convite que fica. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? A Thaís está dizendo que a gastronomia é um gesto de amor. Ela é um gesto de cuidado diário. É muito importante porque em qualquer idade, em qualquer cidade, em qualquer cultura, comer bem é também uma forma de cuidar do corpo, das relações que você tem no seu dia a dia e principalmente do futuro que você deseja. Pequenas escolhas feitas todos os dias constroem grandes resultados ao longo do tempo. Agora, você que está aí, qual hábito simples transformou a sua relação com a alimentação? Conta aqui pra gente, estou curioso e esses comentários é o que eu mais adoro, tá bom? Conto aqui também no próximo episódio. Sabe por quê? Nós temos aqui em Poços de Caldas o Polenta Vino e Cucina. No Polenta, cada prato é feito para acolher. Cozinha italiana, ambiente aconchegante e experiências que ficam na memória. Polenta Vino e Cucina, onde o sabor encontra o cuidado. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Agora, nesse bloco, vamos falar sobre turismo. E essa moça mudou de cidade. E mais do que mudar de cidade, é também mudar o endereço, é mudar de cultura, mudar de hábitos, de costumes. Principalmente, é mudar a rotina, é mudar o ritmo e também mudar a visão do mundo, porque são comportamentos completamente diferentes que a gente tinha como hábitos anteriores. O turismo ele começa sempre quando a gente aprende a olhar o lugar onde vive com os novos olhos. Porque quando aquilo faz parte do seu dia a dia, talvez você não dê valor. Mas as pessoas que chegam com aquele olhar diferente e falam, caramba, você tem isso aqui? E aí você faz aquela reflexão. Nossa, ele gostou disso, eu vejo isso todo dia. Pensa nisso, tá bom?
Thaís, você morou, então, em diferentes cidades, né? Hoje está lá em Santa Catarina. E na visão de uma turista que lá, quando você chegou na cidade, vamos começar por Joinville, depois a gente fala de Jaraguá do Sul também. Quando você chegou em cada cidade, né? Inicialmente ali, você olhou assim, caramba, tudo novo, tudo diferente. O que cada mudança no seu dia a dia foi mudando na sua forma de ver a vida? O que cada mudança te ensinou? Ai, Fábio, olha, foram tantas mudanças, é até difícil enumerar uma só. Mas o estilo de vida, assim, as pessoas, por exemplo, aqui em Minas, as pessoas são muito calorosas, são muito, né? Vai tomar um café em casa, vamos fazer uma reunião, vamos tomar um café em casa. Quando eu fui para Santa Catarina, eu senti essa diferença, porque assim, uma que eu cheguei era na pandemia. E aí foi um momento crucial, foi um divisor, porque é tudo fechado. Então, assim, eu comecei a sentir um pouco mais a cidade depois que tudo estava voltando ao normal, né? Mas mesmo assim, o catarinense, ele é bem mais fechado do que o mineiro, né? No sentido, depois que você conquista a confiança, meu Deus, são muito queridos. Mas até você chegar, né, por exemplo, começa a trabalhar numa cidade diferente, então, assim, é tudo diferente, as pessoas não te conhecem, né? Aqui em Minas, todo mundo me conhece. Aqui em Poços, né? Ah, é Thaís, trabalhou na TV Poços, enfim. Thaís trabalhou no banco, todo mundo me conhecia. Então, eu senti, sim, essa questão da mudança, né, forte. A pandemia mudou em todo lugar, mas quando voltou, foi bem isso, essa questão assim, até a pessoa te conhecer. Mas hoje eu posso dizer para você, olha, eu passei por Joinville, que é uma cidade grande, né, é um centro que quando voltou ali da pandemia, né, todo mundo ali, muito trabalho, um meio corporativo muito forte. Jaraguá do Sul já é uma cidade no tamanho de Poços de Caldas, o pessoal já preza muito mais pela qualidade de vida e as pessoas também demora ali um pouco fazer amizade, mas quando fazem, meu Deus, onde a gente mora, por exemplo, eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida, mas a diferença é cultural mesmo. Então, o mineiro é aquela pessoa que te abraça e quer levar para casa e tal. O catarinense, não, peraí. Mas depois também que te conhece, que você faz amizade. Meu Deus, já fiz grandes amigos ali também em pouco tempo. É legal a gente refletir isso, porque e colocar esse assunto na mesa. Ser uma cidade com potencial, com vocação turística, é importante a população que está aqui, por exemplo, em Poços de Caldas, ter ciência disso. Porque as pessoas estão vindo de locais de culturas diferentes. Sim. Então, não necessariamente apenas o nosso comportamento vai agradar. A gente precisa ter essa noção. Mas quando a gente oferece o nosso melhor, eu não tenho dúvidas que o mineiro, ele dá show de bola. O mineiro, ele é muito acolhedor, né? Ele tem um storytelling na ponta da língua. Ele gosta de contar uma história, ele gosta de servir bem. Isso é muito legal porque você está evidenciando como é que as cidades, elas influenciam diretamente, inclusive, nas escolhas profissionais, né? Porque você foi lá para um legado, vamos falar assim, uma série de motivos que mudaria a sua vida. Mas também teve essa questão profissional para te influenciar. E aí a gente tem que estar preparado e saber, será que o profissional atende, mas o meu lado pessoal, isso vai resolver? Agora, você acredita que essa qualidade de vida que você citou, né, de uma cidade pequena como Poços de Caldas, como Jaraguá do Sul, 150, Poços de Caldas no IBGE, o último acho que foi 170 mil. Jaraguá está dando 190 mil, são 199, similares. 200 mil habitantes. Você acredita que essa qualidade de vida ela é uma construção hoje consciente, no sentido das pessoas terem o sentimento de pertencimento mesmo, ou ela acontece naturalmente porque já é o hábito das pessoas que ainda não receberam a influência dos grandes centros como Joinville, como São Paulo, Campinas, aquele movimento, aquela muvuca, ou a terceira opção é uma questão de sorte, cada um vai conforme o vento assopra? Eu acho que hoje as pessoas elas estão dando mais importância. As pessoas hoje buscam, né, ter mais qualidade de vida. Então, morar perto do trabalho, enfim. A nossa saída de Joinville foi realmente agora, né, que a gente teve filho, no caso, né, e isso a qualidade de vida faz uma baita diferença. Você está morando numa cidade segura, que você pode sair a pé,
Então, assim, fazer as coisas com tranquilidade, isso faz diferença. Mas eu vejo que todo mundo hoje, Fábio, as pessoas estão ficando mais conscientes, né? E buscando ter mais qualidade de vida. O mineiro, essa pessoa calorosa, querida, que, aliás, em Santa Catarina, quando fala, olha, teu sotaque é diferente, me falaram que o meu sotaque é diferente e tal, mas olha, de onde você é? Minas? O pessoal tem um carinho enorme, tem uma vontade de conhecer Minas, que, olha, eu tenho certeza, a gente vai mandar o link aqui da nossa gravação, muita gente, meus vizinhos lá vão querer saber, porque, assim, eles sempre elogiam a parte gastronômica, muito, então, assim, eu sempre que vem, às vezes levo algum presente, alguma coisa, e aí o pessoal elogia muito. Mas acredito, sim, está todo mundo buscando hoje um pouco mais de qualidade de vida. Principalmente depois que você se torna pai e mãe, aí isso pesa muito. E a ideia do podcast veio por quê? Porque, igual a gente estava falando naquela época, lá atrás a gente não tinha essa internet do jeito que ela está hoje, a gente não conseguia levar essas informações para um alcance muito grande, né? Então, hoje, através da internet, que não tem limite, né? Tem pessoas que agora podem estar assistindo esse vídeo aqui, que vai estar lá em Portugal, vai estar lá na Rússia, vai estar lá na China, nos Estados Unidos, ou seja, é muito fácil ela ter essa percepção real do que está acontecendo. E é importante esse quadro, que a gente trabalha bastante com todos os nossos convidados, para mostrar o quanto que qualquer cidade no mundo ela precisa ter esse cuidado para o acolhimento, porque as pessoas estão procurando isso. Então, o turismo não é apenas a visão paisagística que tem lá, né? Mas é esse acolhimento das pessoas em relação a esse novo comportamento. E também não é só o lazer, mas também tem a ver com o desenvolvimento econômico, porque ali está gerando emprego, está gerando renda, está movimentando ali o comércio local, né? O posto de gasolina, o supermercado, a farmácia, enfim, todo mundo ali está... Isso é um benefício para todo mundo. Quanto mais a gente esclarecer isso para as pessoas, mais fácil fica o nosso trabalho, né? Porque quando a gente quer contar a história sobre o turismo, a gente quer contar os lugares legais, né? A gente quer falar de uma vinícola que a gente foi visitar, mas é importante a gente também fazer o dever de casa no nosso quintal, de falar como é que a gente está acolhendo. E Poços de Caldas é uma cidade que ela tem por tradição acolher bem. Olha. Isso é muito legal. Então, às vezes, muitas pessoas ficam falando assim, eu sinto inveja, Fábio, você fica falando tudo aquilo lá, mas é verdade, mesmo é mentira que você está contando. A Thaís está aqui, ela pode falar um pouquinho dessa história. Gente, eu posso provar. Olha, eu conheço Poços até antes, de estar aí com esse... Meu Deus, eu vejo o tanto que foi o desenvolvimento turístico, econômico, gastronômico aqui da cidade. Poços de Caldas é uma cidade linda, né? Ontem mesmo eu levei meu filho para passear ali com a minha mãe, né, minha avó, os avós também, que estavam aqui. Aquela praça, meu Deus, é uma delícia estar ali. É uma coisa muito rara de uma cidade assim que é turística, né, que é acessível e que abraça. Então, Poços de Caldas está uma cidade linda, é muito gostoso estar aqui de volta, e aí eu quero ainda visitar, inclusive, vários pontos turísticos novos antes de ir embora, para matar saudade, para conhecer tudo isso, que eu ainda tenho vários, né, lugares que foram reformados e tal, que eu ainda não conheço, que eu quero conhecer. Vai valer muito a pena. Teve essa concessão dos pontos turísticos. O trabalho que a Citur está fazendo aqui em Poços de Caldas está incrível, revitalizando muita coisa. Além do complementar, que tem hoje cafés, tem serviços acontecendo ali no dia a dia, que quem vai visitar os pontos turísticos realmente guarda experiências muito bacanas. E é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, porque a gente não combinou, né? Não tinha nenhum roteiro aqui antes. Você não sabia o que eu ia fazer as perguntas para você. Mas esse é um cuidado que a gente sempre tem, e eu tenho isso como um compromisso com o meu brother, meu irmão, Rodrigo Alves, proprietário da Multimídia Vídeo Produções, aqui no local do estúdio onde a gente grava esse podcast. Porque a gente tem que ter esse cuidado do que a gente está vendendo. É natural as mensagens sensacionalistas, né? Você põe lá na televisão, morreu o cara, foi atropelado, tem sangue aqui, o tiroteio, o assalto, tal. Eu sei que é importante para a gente estar atento, né? E prever a questão de segurança. A gente não vive num país das maravilhas, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Agora,
você é uma comunicadora nata, você tem isso, né? O teu sangue ferve ali. Com base, então, na sua experiência de comunicação e tudo isso que você está transcendendo aqui de amor e paixão pelos locais onde você vive, como que essa comunicação ela pode contribuir, não apenas pelo que você e eu estamos fazendo, mas para que essas pessoas que estão assistindo agora reflitam sobre isso, na valorização da cidade onde ela mora? Fábio, o que eu posso dizer é que você já começou a fazer um belíssimo trabalho de comunicação aqui em Poços de Caldas. Rodrigo Alves também, nosso amigo aqui, porque é o seguinte, a gente tem que levar Poços de Caldas, aliás, Poços de Caldas já é uma cidade bem conhecida, tá? Muita gente, em Santa Catarina mesmo, eu já comentei, Poços de Caldas, quando você fala, as pessoas, é as águas termais, né? Já ouviu falar. E muita gente que ainda não conhece, que precisa conhecer. A comunicação, ela leva a isso. Então, muita gente ali da telinha, ali, nos assistindo de qualquer lugar do mundo. E a comunicação, ela também traz essa vontade, né, de pertencimento, de você degustar a gastronomia local, de você viver a cultura local. Então, é isso. E você aqui com o seu canal tá levando isso para todo mundo. E olha que legal. E que legal participar dessa experiência também. Claro, com certeza. E você tá sempre... Você sabe que por ser Poços Caldense, você também representa Poços de Caldas, mesmo estando longe. Sim. Eu quero trazer um pouquinho esse sentimento do pertencimento mesmo morando longe. Você falou aí, é legal, eu já conversei, falei Poços de Caldas, as pessoas sabem sobre Poços de Caldas, porque a gente tem aqui uma história realmente, né, do circuito das águas, dos jogos, né, da época dos cassinos, dos ciclos de lua de mel, muito legal. Mas e as histórias da Thaís no sentimento de pertencimento? Quando está lá e fala, caramba, e Poços, mesmo morando longe, e você vai falar de Poços de Caldas, como é que a Thaís vem de Poços de Caldas? Olha só, com muito carinho, né? Eu lembro da minha, né, trajetória aqui em Poços de Caldas. Então, comecei aqui, fiz a minha faculdade, né? Sou formada em Direito e a faculdade foi aqui. Depois passei pelo Banco Santander, então todo mundo me conhecia, né, do Banco Santander. E aí já comecei a gravar, né, TV Poços. Então, eu tenho muita saudade, porque passei pelo TV Mix, TV Poços, na TV Poços, Agenda Cultural, Noite.com, com Rodrigo Alves, na Trilha do Vinho. Então, eu tenho muita história. Realmente, são histórias de pertencimento. Poços de Caldas mora aqui no meu coração. Ferve o sangue, né? Ferve, principalmente na área da comunicação. Eu conversei com o Ildeu essa semana e eu falo, meu Deus, né, quanta coisa legal, quanta lembrança. Ele mesmo falou, assisti um episódio que você gravou ali, um reprise. Então, assim, são muitas histórias. Eu tenho muitas histórias boas aqui de Poços de Caldas para compartilhar. Agora, vamos transcender um pouquinho. Vamos sair de Poços, vamos sair de Minas, vamos para o Brasil. Vamos para o Brasil. Porque a gente também tem esse orgulho, né, de ser brasileiro. E a gente sabe que tem inúmeras culturas diferentes e você está vivendo ali uma colonização alemã que evidencia ali, né, o que os descendentes trouxeram para os nossos ascendentes, no caso, né, trouxeram para os descendentes hoje estar vivendo e mantendo essa tradição. Se você pudesse passar uma mensagem para todas as cidades do Brasil, todas as cidades do Brasil que está assistindo a gente, porque esse aqui não tem fronteira, está na internet, então vai passar lá no Acre, em Salvador, no Rio Grande do Sul, né, em Goiás, Mato Grosso, no Pará. A pergunta é, que tipo de cidade que você gostaria de ver no Brasil, e ver mais vezes no Brasil, quando se fala do turismo para o mundo? Olha só, Fábio, eu amo viajar, né? Não só no Brasil, mas eu sempre assim, todo ano, eu não deixo de viajar, porque acrescenta muito a questão da cultura, você conhecer lugares diferentes. E o que eu posso responder a sua pergunta e deixar a mensagem, não deixe de conhecer Poços de Caldas. Tá? Poços de Caldas está uma cidade linda e aproveitar
tudo que a cidade oferece, né? Porque nós temos aqui as águas, a parte gastronômica, a cidade é muito linda, já teve várias novelas, inclusive, né? Que foram gravadas aqui. Então, o mundo precisa conhecer Poços de Caldas, Brasil precisa conhecer Poços de Caldas. Eu escolho Poços de Caldas para deixar aqui para o pessoal, né? Também, quem não conhece ainda, vir conhecer. Convite feito. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? Cidades são feitas de pessoas, são feitas de escolhas e também de visão. Em qualquer lugar do mundo, quando existe planejamento, cuidado e identidade, o território ele se fortalece. O turismo ele é consequência de boas decisões, não apenas de belas paisagens, como a gente falou aqui agora nesse bloco, tá bom? E eu quero saber de você que está aí. O que torna a sua cidade especial? Conta aqui pra gente nos comentários. Se puder, manda uma foto, manda uma imagem também, que eu estou curioso e quem sabe eu vou gravar um episódio aí na sua cidade, tá bom? E agora eu quero falar da Santa Pizza, porque simples, bem feita e feita para compartilhar, na Santa Pizza, esse é o lugar. É para reunir pessoas, histórias e bons momentos. E agora estão com um estabelecimento ali no bairro da Vila Cruz, em Poços de Caldas, onde você pode saborear a pizza também no local, tá bom? Santa Pizza, sabor que conecta. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E voltamos, e o melhor de tudo são os bastidores que acontecem aqui no comercial. Thaís, assim, ó, agora quero entrar no lado de economia, vou entrar um pouquinho também na tua área atual profissional, porque toda escolha feita, ela constrói o amanhã. E economia, quando a gente fala então de patrimônio, e principalmente legado, não são sobre apenas dinheiro. A gente está falando, então, de responsabilidade, a gente está falando de cuidado e a gente está falando de visão a longo prazo. E disso você é uma expert e é muito bacana a gente poder compartilhar essa tua experiência profissional também, para as pessoas conhecerem o lado profissional da Thaís, não apenas o lado mulher, mãe e turista, e que gosta de boa gastronomia e de bons vinhos, mas também esse lado profissional no dia a dia, nas suas atividades. Como que a sua experiência no mercado financeiro moldou, eu quero saber, assim, como é que ela estruturou a tua visão atual como profissional? Não quero ainda entrar na área do direito, eu quero pegar a tua experiência financeira. Você trabalhava em banco, movimentava contas, lidava com pessoas físicas, jurídicas lá, e aí você via tudo aquilo que estava acontecendo. Com base nessa sua experiência, qual é a visão que você tem no dia de hoje? Não vou ainda tocar na área jurídica, que é a minha área atual, mas na área de economia, na área financeira, enfim, é a maior experiência da minha vida e isso moldou o propósito, a estratégia que eu trago hoje, né? Isso contribuiu com a parte do planejamento, né, para a entrada do planejamento, que vai um pouquinho para a área jurídica, mas o quanto é importante, Fábio, você se planejar, se programar, e também ter as pessoas certas, tá? Porque, assim, a parte financeira, eu tive ali praticamente 15, 17 anos de experiência no mercado financeiro, né? Eu comecei a trabalhar bem nova. No mesmo momento, eu já gravava com a TV Poços ali, já era da área da comunicação. Isso também já agregava na área financeira. Mas eu não posso contar tanto quantos anos, senão vão descobrir a minha idade aqui também, né? Então, não vamos entrar. Mas a preocupação, né, com a parte financeira, com o futuro.
né? Então, entra também na parte do legado e vamos entrar na parte jurídica daqui a pouco, que eu vou conversar com você sobre isso. Exatamente. Por que eu fiz esse trampolim? Exatamente por causa disso. Porque a pessoa, independente da idade, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa teve um filho lá com 18, 19, 20 anos. O filho é algo para sempre, por toda a vida do pai e da mãe, né? A pessoa casou, né? Entrou num financiamento. Não, agora eu quero dar um conforto, eu quero ter um carro com ar-condicionado, tal. Quem é que eu vou levar? Quem eu vou transportar nesse carro? É minha esposa, né? No caso da mulher, o marido, o filho ou os filhos, né? Ou os irmãos, mãe, pai. Ou seja, está tudo entrelaçado, o amor com a razão. E aí essa experiência financeira ela é fundamental para tomada de decisões. E aí sim, agora trazendo para tomada de decisões que entra a tua experiência na ordem jurídica, que é muito bacana, porque você tem pós-graduação também. O que é, de fato, para o pessoal que está te assistindo agora, planejamento patrimonial? Bom, Fábio, planejamento patrimonial nada mais é do que uma estratégia, né? Eu costumo dizer ali que é uma roupa sob medida e é o planejamento que você quer fazer, que você quer deixar o legado. Então, é pensar no futuro de forma estratégica. Hoje eu atuo, né, na parte, sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. O mercado financeiro ele me trouxe uma bagagem muito importante, porque eu vi muita coisa acontecendo, muita coisa que, assim, se você não se planejar, vai chegar lá na frente e você vai ter, por exemplo, várias coisas imprevisíveis, com o inventário. Né? A gente sabe, um dos exemplos, um inventário, ou de repente chegar ali e não se planejar. Hoje eu vejo meu filho, então assim, você quer pensar no futuro, você quer pensar no futuro da sua família. Então o planejamento patrimonial realmente, ele ajuda nessa questão da transmissão do seu legado. Claro, quando a gente fala em legado, não é só a questão financeira, mas juridicamente falando, quem se planeja sai na frente, né? Ainda mais que nós vivemos uma insegurança política e econômica no Brasil muito grande. Então, aquelas pessoas, né, reforma tributária que está batendo na nossa porta, cada hora aí a gente tem uma mudança legislativa, tem uma insegurança. Infelizmente, o Brasil está vivendo esse momento. E aí, quando a gente fala em planejamento patrimonial, é isso. É esse cuidado com as pessoas que a gente ama, com o futuro, é pensar no futuro. É uma certeza que a gente tem, todos nós, infelizmente, assim, ou felizmente, vamos partir. Sim. E se a gente não faz um planejamento, fica muito difícil, né? Olha, você citou aí um caso, por exemplo, né, do momento atual que a gente está vivendo, essa insegurança na área de leis, né? Porque realmente, quando a gente está falando do planejamento patrimonial, a gente está falando de leis, e daí é onde é a importância do trabalho do advogado, que está ali, se debrucia ali sobre as leis, para dar toda essa consultoria, toda essa assistência para o seu cliente, para dar tranquilidade para que ele possa tomar as decisões corretas e ter o melhor resultado possível em relação a esse trabalho. Isso é muito importante. Agora, a gente sabe que isso não é um problema de hoje, né? É uma questão até mesmo cultural. Por que será que tantas pessoas elas evitam em falar sobre sucessão e sobre futuro? Será que é medo? O que será que acontece na cabeça das pessoas? Fábio, eu acredito que é uma questão muito cultural ainda do Brasil, né? Quando a gente olha ali para países mais desenvolvidos, todo mundo tem essa preocupação, né? Todo mundo tem a preocupação ali, por exemplo, com a carteira de investimento, que já está totalmente ali condizente com uma previdência privada, com o próprio planejamento patrimonial. Aqui no Brasil, ainda é um trabalho de formiguinha. Melhorou muito, né? A gente cresceu muito, né, nessa questão, mas ainda falta muito. As pessoas ainda têm muito medo do futuro, medo de falar sobre isso, medo de se planejar. Eu atendo, por exemplo, muitas famílias, empresários, atendo muito profissional da saúde também. E aí o que eu vejo, quando a gente vai conversar sobre isso, né, quando envolve ali patrimônio, dinheiro, futuro,
são conversas difíceis. Eu não vou falar para você assim que são reuniões fáceis. Quando a família ela está totalmente alinhada e ela tem essa consciência, né, da importância de fazer um planejamento do que vai evitar lá na frente, por exemplo, é muito mais fácil quando a família se alinha. Mas a realidade é outra. Muitas das famílias, irmãos, por exemplo, né, tem briga familiar, né? E uma questão legal, o planejamento patrimonial, ele é justamente para isso, para evitar também conflitos, né? Para você reduzir uma alíquota tributária, para você reduzir ali um gasto, até mesmo com o advogado lá na frente, no inventário, a burocracia, a morosidade, que é a justiça no Brasil também. Então, dá para alinhar isso antes. E a questão do planejamento é você repassar o seu legado, não só financeiro, né? Todo mundo quer ter uma família tranquila, não quer perder tempo com tanta burocracia. Então, o planejamento patrimonial é muito legal. E não só a questão jurídica, mas também o planejamento ali financeiro familiar, né? Eu também faço muito a questão do diagnóstico familiar, a consultoria independente, que leva a pessoa na tomada de decisão, ajuda na tomada de decisão de forma assertiva. Porque quando a gente fala do mercado, por exemplo, tem muitos gerentes, assessores de investimentos que às vezes não são todos, a gente tem muito profissional bom nessa área, mas muitas vezes ofertam produtos que não estão condizentes com o objetivo daquela família. E é legal ver isso também. Então, é um convite, né? Todo mundo deve pensar, né? Principalmente ali pai e mãe, daqui a um tempo não vamos mais estar aqui. Ou quando meu filho tiver 18 anos, o que eu quero para ele? Eu quero que ele vai fazer uma viagem, um intercâmbio, eu quero pagar uma faculdade com segurança, com tranquilidade. Tudo isso é planejamento. E isso virou um propósito de vida, tá? Foi uma virada de chave ali também quando eu virei mãe. Você muda esse olhar. Olha que interessante, porque aqui no nosso podcast a gente tem 4 blocos, né? No primeiro bloco a gente fala sobre vinho, no segundo bloco a gente fala sobre gastronomia, no terceiro bloco a gente fala sobre turismo e no quarto bloco a gente fala sobre a economia da cidade. Por quê? Porque a gente fala que o vinho ele fortalece a gastronomia ele fortalece o turismo e o turismo ele fortalece a economia da cidade. E não necessariamente os meus convidados para vir aqui conhecem dos 4, porque tem pessoas que podem entender muito sobre vinho, tem pessoas que entendem muito. O vinho, por exemplo, um sommelier, um enólogo. Gastronomia pode ser um chefe de cozinha, um dono de restaurante. Sobre turismo, pode ser um secretário de turismo, que eu entrevistei agora recentemente, né? Pode ser um profissional, né, na área de eventos, por exemplo, de hotelaria e tal. E também na área de economia, eu entrevisto aqui prefeitos, vereadores, políticos, enfim, empresários, né, que fomentam negócios no seu dia a dia. E você falou aqui sobre prevenir conflitos familiares, porque através do planejamento ela consegue ter uma prevenção, ou seja, antes de derramar o leite, já vamos olhar para o leite sabendo que ele pode ser derramado. E quais medidas a gente vai tomar para que a gente possa ter a caminhada feliz, para que a gente possa... que é tudo que o vinho está em torno, né? Também de erros que as pessoas muitas das vezes têm nas tomadas de decisões, principalmente as tomadas de decisões financeiras, porque está tão atrelado ali aquela matéria e que se esbarra numa questão legal e que acaba ficando mais dinheiro para os impostos do que na partilha de bens mesmo. Você falou aí que patrimônio não são apenas bens, mas também tem valores, ou seja, não é só o carro, a casa, alguma coisa nesse sentido. E também nem apenas o valor no sentido de preço, de dinheiro, também o saldo da conta bancária. Mas tem moral, bom costume, então, tem hábitos, comportamentos, tem situações que às vezes, por exemplo, pode ter pessoas doentes. Como é que eu vou refletir uma pessoa que tem mais dinheiro do que a outra? Como é que entra tudo isso? Como é que são as questões legais para ser tratado cada tema como esse? E principalmente o que a gente pode deixar nesse sentido é sobre a economia, que é o que a gente sempre fala, né? A pessoa ter essa consciência da economia sobre o legado, o que ele vai deixar para as próximas gerações. Um pai, uma mãe vai deixar para os seus filhos de sucessão, ou seja, preciso morrer para deixar os filhos todos se matando lá para pegar a divisão? Ou será que a gente pode deixar isso bem organizado e fazer uma coisa natural para as pessoas chorarem no dia da minha perda, mas lembrar da gente
para o resto da vida. Isso é muito legal. E você, como advogada hoje, mas também como tendo essa experiência de comunicação, tem um papel fundamental. E eu quero que você fale sobre isso. Como é que essa comunicação da advogada, né, uma comunicação clara, ajuda nesse processo? Fábio, essa comunicação é muito importante, tá? O papel do advogado em si, em passar isso para os seus clientes também, conhecidos, porque, infelizmente, muita gente não conhece, tá? Essa ferramenta tão poderosa que evita tanto conflito, né? Que pode deixar, muitas vezes, ali uma família com tranquilidade, né? Porque essa parte ali da morte é uma coisa que todos nós vamos enfrentar. E essa parte também da economia, no caso do mercado financeiro, enfim, a família ter aquela consciência, né, de criar ali a sua carteira de investimentos, a tua reserva de emergência, fazer o planejamento, porque tudo isso faz parte do planejamento patrimonial, não só as questões jurídicas. É muito importante. Então, a partir do momento que todo profissional, e não só o advogado, mas que você repassa através da comunicação, olha, existe uma ferramenta poderosa hoje em dia que você pode prevenir conflitos, que você pode reduzir impostos, que você pode ficar ali, colocar a sua cabeça para dormir com um pouco mais de tranquilidade, porque o Brasil não dá muito isso, né? Cada hora é uma lei. Mas hoje existe essa ferramenta que dá para antecipar isso. Né? Não esperar chegar, por exemplo, lá no inventário. Não esperar chegar o meu filho ter 18 anos, por exemplo, né? E, olha, ele quer fazer um intercâmbio ou ele quer começar a trabalhar, mas ele precisa ali de uma reserva para começar. Tudo isso faz parte do planejamento. E a comunicação leva a isso. Então, qualquer profissional, como advogado, é mais que obrigação. Você chegar ali numa família, em várias pessoas conhecidas e passar, né, essa informação, mas acredito que a comunicação aqui também vai levar. Vai levar, com certeza. E isso é muito legal também, porque você está falando aqui sobre a importância de proteger o futuro. Você está evidenciando o quanto que a maternidade mudou a sua forma Sim. de enxergar esse legado, ou seja, você está trazendo isso para o teu aspecto profissional, essa visão de mãe, né, da proteção realmente, do cuidado, do zelo pelos entes e principalmente deixou aqui muitas dicas, mas agora eu quero que você olhe naquela câmera para a gente encerrar o bloco. Faz um resumo de tudo isso, porque você defendeu a categoria dos advogados e está todo mundo batendo palma para você. Você falou de uma forma que procure o advogado próximo da sua cidade, porque eu tenho certeza absoluta que você vai estar muito bem assistido nesse planejamento patrimonial. Agora, as pessoas querem conhecer. Thaís Franco, onde que encontra as redes sociais e que conselho, então, com base nessa conversa que a gente teve, você dá para quem quer construir algo sólido ao longo da vida, através até da Thaís Franco na rede social? Fábio, o conselho que eu vou compartilhar é não deixe para depois. Evite conflitos familiares, a família é nosso bem maior. A gente quer ter paz, a gente quer ter tranquilidade. Hoje existem ferramentas, né, jurídicas e econômicas que a gente consegue ali de forma estratégica, né, de forma objetiva. Como eu falei, é uma roupa sob medida, é uma parte sensível, né, é pensar no futuro, mas existem ferramentas para isso. Então, procure um advogado especialista, um profissional especialista na área, que isso faz diferença. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui, Thaís Franco no Instagram, Thaís Franco aí no LinkedIn também, e estou à disposição aí para vocês. Pode ter certeza absoluta que eu vou colocar aqui a sua rede social para as pessoas te procurar, porque realmente é um assunto muito importante, muito sério. A vida é muito curta, Fábio, para a gente ficar ali com conflitos familiares, para ficar vivendo aí na forma de não se planejar. Então, assim, quem se planeja sai na frente. E assim como o vinho, o legado, ele também tem que ser todo ali planejado, né? Então, é isso, é o plantio. Que legal! Saúde, moça! Olha que bacana! Saúde! Que delícia estar aqui. Minhas confreiras e confrades, a Thaís disse, planejar é um ato de amor. Em qualquer realidade, quando existe clareza, diálogo e visão de longo prazo, o futuro se torna mais leve. Patrimônio não é apenas o que se constrói, ele é o que se preserva e se transmite, tá bom? E você, já parou para pensar
qual é o legado que você está construindo e quer deixar para suas próximas gerações? Fica essa reflexão aqui, pensa com a gente. Uma taça de vinho ajuda muito a gente refletir sobre esse tema, tá bom? E falando em legado, os queijos de Minas Gerais é tudo isso! Tradição, cuidado e aquele trem gostoso demais da conta, que dá o maior orgulho em dizer, eu sou mineiro, ai! E eu quero falar agora da Queijaria Queijo, um verdadeiro patrimônio de Poços de Caldas que oferece muito sabor e que conta história para dar mais de metro. Queijo, o autêntico sabor da nossa região. A Queijaria Queijo vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. Thaís, que alegria te reencontrar. A sua história mostra que escolhas conscientes constroem vidas sólidas, afetivas e principalmente cheias de significado. Muito obrigado por dividir esse momento aqui com a gente, compartilhar. Você está vivendo esse momento muito bacana também como mãe. O Theo com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 4. 1 ano e 4 meses. E que vai estar sempre abençoada com Nossa Senhora Aparecida. Amém. Por hoje e sempre. E que você, minha amiga, consiga, de fato, só seguir firme nessa pessoa legal, humana que você é. Para as pessoas, é importante elas saberem que você pode dar atendimentos online também, né? Elas podem entrar em contato contigo. Então, aqui, as considerações finais, o espaço é seu. Fale como que as pessoas também podem entrar em contato, que tipo de atendimento que você possa fazer online e as últimas palavras suas, moça. Fábio, a honra, a alegria de estar aqui com você é minha. Eu só tenho que agradecer, porque a gente passou ali por tantos momentos legais, né, de gravações, e hoje está aqui podendo falar um pouquinho do meu trabalho, do meu momento de vida. E eu atendo também de forma online, tá? Então, por mais que eu esteja em Santa Catarina, atendo clientes aqui em Minas, inclusive. Fiquem, né, à vontade aí para tirar dúvidas a respeito. Eu sei que é um assunto que também surge muitas dúvidas, né? Então, tanto na parte de consultoria, na parte do próprio planejamento patrimonial. E a alegria, a honra é minha de estar aqui com você. Então, essa conversa, essa troca, essa nostalgia. E, claro, eu sempre aprendo muito, né, de vinho com você, da parte gastronômica também. Então, é uma delícia estar aqui. Eu que agradeço. E volta sempre a Poços de Caldas. Vou programar com a minha esposa também, com a minha filha, para a gente ir lá. Vou aguardar fala vocês. Com o Rodrigo também, já que para a gente organizar, vamos lá para Santa Catarina, Beto Carreiro, Isso. as praias de Santa Catarina, Blumenau, nossa, lugar, e também Jaraguá, Joinville, que são lugares incríveis. Eu vou aguardar vocês. O convite está feito aqui, né? Então eu aguardo. Vai ser um prazer recebê-los. Combinado, então, moça. É isso aí, minhas queridas confreiras, meus queridos confrades. Esse foi mais um episódio do podcast Eno Experiências. Um papo sobre tempo, sobre escolhas, cuidado e principalmente legado. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!